Olá, bem-vindo de novo ao canal Foco CEO. Esse é um canal de negócios e de reflexões, né? Aqui a gente aprende algumas situações que aconteceram na vida de vários empresários e também a gente tem aqui alguns momentos para a gente ouvir algumas coisas que vai servir para refletir no seu dia a dia e tomar algumas atitudes. Hoje a gente vai falar novamente sobre o silêncio incômodo, que é um tema importante, né? Muitos dos grandes, eu acho que, sei lá, todos os grandes mestres aí de negócios, eles usam isso com bastante frequência. Eu aprendi a usar isso também há bastante tempo, porque também fui, né, aos pouquinhos querendo aprender tudo sobre negócio, como se portar, né, o que a gente faz em cada situação, né? E essa situação de crítica, por exemplo, quando alguém vem criticar você, ou criticar a sua empresa, ou o seu produto, ou mesmo o ambiente que você está ali, que você quer defender de alguma maneira, essas críticas às vezes são muito severas, né? Algumas são mais simples, mas também merecem o cuidado na hora de responder. Então hoje eu vou falar um pouco mais, né? Porque eu já tinha falado no outro vídeo lá, de maneira mais simples, né? E também expliquei como usar essa ferramenta, mas agora eu vou dar um passo a passo. E vou usar o Steve Jobs, né, numa situação que ele vivenciou, que ele teve um problema de crítica bastante grave na frente de todo mundo, e ele usou essa técnica com maestria. Depois eu falo também qual é o vídeo que você vai ver isso. Mas agora eu vou explicar, primeiro, os 8 benefícios, né, que tem desculpe, 7 benefícios que tem essa técnica, você usar essa técnica com a frequência que for necessária, né, nos momentos que você passa por uma situação dessa, e também o passo a passo, usando aí a situação que o Steve Jobs passou, e aí aproveitar, né, porque ele fez toda a regrinha, vou chamar assim, do passo a passo, de como responder essas críticas e sair bem na situação. Vamos lá, primeira situação que a gente pode dizer que é um benefício maior de você usar essa técnica com a frequência necessária, é que você aprende a, em certos momentos, silenciar o mundo. Porque a gente vivencia ali no calor da situação, a gente reage muito, né? E reagir é sempre uma situação um pouco complicada, porque não te dá muito espaço para fazer a coisa, às vezes, com bastante certeza, conseguindo todos os melhores resultados, né? Então é melhor agir do que reagir. Então agir precisa ter um certo processo, e aqui eu vou mostrar como é que isso funciona. Então, primeiro é silenciar o mundo externo. O segundo é exercitar o raciocínio, porque o raciocínio que a gente vai ter que usar nesse momento de responder alguém de uma maneira mais completa, né, o raciocínio tem que ser rápido, né, para conseguir montar tudo o quebra-cabeça que vai se falar. Então, esse exercitar o raciocínio rápido, ele vai com o tempo sendo cada vez mais fácil para você. Mas claro, você vai, com o tempo, vai aprendendo a ter maior rapidez até que você fique tranquila. Mas mesmo no começo, já dá para a gente fazer isso com facilidade também. O terceiro benefício é chegar à raiz do problema com eficácia. A maior dificuldade a gente, na hora de responder, é começar dando voltas, né? E falar isso, falar aquilo, pedir, assim, já desculpa de cara, sabe? Você fica completamente à mercê de todo mundo, está todo mundo ali te olhando e alguém querendo te morder, né? Então, quando você não chega, né, à raiz do problema, você começa na conversa ali de tentar explicar, você ficar dando volta, todo mundo começa a se perder e você perde o assunto que você quer chegar com eficácia. O quarto benefício é que você vai dar resposta mais profunda e bem pensada, porque é justamente isso que eu falei. Se você responde rapidamente, você não analisa todo o processo que você poderia usar, todas as situações que você pode envolver na resposta, né? Então, mais profunda é você dar mais detalhes para a pessoa entender as razões que você está dando ou as razões que aconteceram, as situações que você vivenciou e que você teve que agir de uma certa forma que a pessoa de alguma forma não gostou, ou se for seu chefe, então pior ainda. Então, essa resposta
mais profunda é importante. Não dá para você responder com sim ou não. Não dá para você responder em 2, 3 palavras. Você precisa criar o ambiente, né? Dar as tuas explicações e terminar de uma forma também que a pessoa não tenha como depois te dar uma réplica. E aí a discussão começa a aumentar. O quinto benefício é você aprender, nesses momentos de dificuldade, a equilibrar as emoções. Porque a coisa mais importante é você estar senhor de si, né? Ou senhora de si. Né? Que você, naquele momento, você respira e sabe o que vai fazer e sabe o que vai... É como um jogo de xadrez, né? Você já vai pensando tudo que está acontecendo naquela situação e quais são os teus próximos passos se alguém der um passo X ou Y. Então, equilibrar emoções é importante, é um benefício que vai te trazer a usar essa ferramenta. O sexto benefício é que você vai dizer aquilo que você quer realmente dizer, porque às vezes a gente começa a contar uma história e começa a usar outras pessoas para incluir na situação e isso não é bom. Então, você tem que ser mais direto na resposta de alguma forma. Em algum momento desse processo que você vai usar, você vai ter que ser direto e dizer, ó, o problema foi exatamente isso, aconteceu assim, assim, e é por isso que isso e isso. Então, você começa a dar o embasamento, mas depois você, no momento crucial ali, que está todo mundo realmente ouvindo você explica realmente o que aconteceu. O sétimo benefício é o benefício de aumentar a confiança. De novo, para qualquer profissional e para qualquer pessoa, a confiança em nós mesmos é o que faz toda a diferença, porque você vai ter realmente certeza do que você está fazendo e as pessoas vão ter dificuldade de sobrepor aquilo que você fala, porque você fala com tranquilidade, com saber daquilo que deve ser respondido ali, e as pessoas ficam sem palavras justamente por isso. Então, esses são os 7 benefícios, né? Aqui vou elencar um de cada um para você ter a noção do que aconteceu. O primeiro é silenciar o mundo externo. Segundo, exercitar o raciocínio rápido. Terceiro, chegar à raiz do problema com eficiência, né? Eficácia, na verdade. Eficácia, não eficiência. Eficácia, que são diferentes os dois. Quarto lugar é dar respostas pensadas e bem profundas. Quinto, é equilibrar as emoções, super importante. Sexto, é dizer o que realmente quer dizer, eu anotei aqui porque é uma sequência longa, né? E o sétimo, aumentar a confiança. Tudo isso a gente, com o tempo, faz naturalmente, e com o tempo a gente aprende todos esses benefícios de maneira natural. Mas quando a gente vai explicar assim, precisa olhar aqui no papel aquilo que a gente já faz de maneira natural e está mais tranquilo. Isso você vai conseguir e você vai aprender bem que isso é o que acontece. Bom, a segunda parte é o vídeo do Steve Jobs. Ele estava numa palestra lá, explicando, lá no começo ainda, né, mas ele já era bem conhecido, bem famoso, já da gigante Apple, e um cara ali na palestra ali foi questionar ele, falou, e depois chegou e disse assim, você não sabe do que você está falando, né? Bom, isso foi um balde de água fria e todo mundo ficou esperando. Agora, o que o Steve Jobs vai falar? Que é alguém que diz que ele não sabe nada do que está falando. E aí, o processo é o seguinte, se você olhar o vídeo depois com calma, você vai perceber bem o que eu estou falando. Primeira coisa que o Steve Jobs faz, ele dá uma pausa. Né? Ele senta ali, no caso dele, mas a pausa pode acontecer em pé, do jeito que você quiser. Então, primeiro você vai fazer usar o seu corpo, né, o seu rosto, as suas mãos, para mostrar que é uma pausa. Então, normalmente você pode fazer uma coisa assim, tipo, se usar a respiração, também é bom. Então, você consegue usar aí esse momentinho para segurar 5, 6, 8 segundos, que é bastante tempo para a pessoa perceber que você está pensando. E para ela não falar nada durante esse momento. Então, você fala... E aí vem a segunda parte. A segunda parte seria a parte de respirar um pouco mais e de fazer essa situação. A terceira já vem assim, você vai começar falando calmamente,
começando a mostrar um pouco o ambiente daquela história que se montou. Então, você começa a criar um cenário, algo que está, como tudo aconteceu, dando, né, um pouco mais de detalhe no ambiente que aconteceu a situação e quem foram os envolvidos e, vamos dizer assim, como algumas pessoas perceberam aquele momento e o que isso foi se criando ali um ambiente. É como você começar a contar uma história e você começa no prefácio, né? Você começa a dar o ambiente para a pessoa perceber bem, né? E aí você de novo faz uma pequena pausa, essa pausa é importante para a pessoa entender o que você deu o cenário e agora você está raciocinando tudo o que aconteceu e o que você vai falar. Então, qual que seria a quinta parte? É você dar uma chance para a pessoa não ficar já te cuspindo informação. Então você vai concordar com essa pessoa em algum ponto que seja, né? Sempre tem um ponto que a gente concorda ou que a pessoa tem razão no que está falando. Então você, não, realmente, né, você nesse ponto tem razão. Então isso já te aproxima daquele que é o vilão da história, que é o crítico que você está tendo ali. E o sétimo, desculpe, o quinto é isso, né? Concordar com algum ponto que a pessoa está falando. O sexto lugar, você começa a aceitar a sua própria dificuldade. Não, realmente, nesse momento a gente teve essa dificuldade, eu tive uma dificuldade, então você começa também a fazer parte vamos dizer assim, da culpa da história, né? Então, você não pode dizer que você não teve culpa nenhuma de nada, né? A gente sempre tem alguma coisa, mesmo que atrasando, não, devia ter feito mais rápido, realmente, tal, ou devia ter pedido ajuda naquele momento, mas não foi possível por isso, então você começa a fazer, né? No sétimo, você começa a criar um ambiente em que você vai dizer algo diferente, que podia ser feito de maneira diferente, né? Como você dá um ambiente novo, né? Quer dizer, de tudo aquilo que aconteceu, a gente podia ter feito melhor se tivesse feito isso ou aquilo, mas naquele momento não deu. Quer dizer, você começa a mostrar para a pessoa, né? Steve Jobs fez isso, que assim, nem tudo é tão fácil assim. Às vezes naquele momento podia ter sido feito diferente, mas o momento não permitiu que isso acontecesse. Mas realmente teria outras oportunidades de serem feitos essa situação lá que você vivenciou. E o oitavo é assim, você mostrar para a pessoa que a sua experiência anterior, e o seu conhecimento e o seu modo de agir teve todo um cenário porque você já experienciou outras coisas, que você tem um conhecimento de causa, que você é um profissional daquela situação, ou que você é uma pessoa que já teve experiências desse tipo e que naquele momento se achou melhor agir daquela maneira. Então veja bem, nessa maneira de pensar aqui, a gente vai fazer passo a passo, vou botar aqui cada um deles, você consegue raciocinar nesse sentido, dando, né, todos os passos para responder aquela pessoa e ela ficar sem palavras. Então vamos lá, primeira situação é você fazer uma pausa, né? A segunda reação que você tem é fazer mexer com a mão, alguma coisa que dê para a pessoa que você está ali, né? Entrando num momento de reflexão ou saindo desse momento de reflexão da pausa, né? Então é uma respiração, é um jeito de olhar, né? Baixa a cabeça, aumenta, né? Faz um movimento de cabeça qualquer e de preferência pode usar as mãos também. Então essa segunda parte. Terceira é fala calmamente, né? Começa a criar um ambiente, né? Mostrar tudo o que aconteceu. Depois você faz uma nova pausa para a pessoa entender que você ainda está montando todo o cenário, que ela vai ter que esperar a sua continuidade, isso é importante, essa pausa também. Depois você concorda com a pessoa para poder trazer ela para perto de você. Depois você aceita a sua própria dificuldade, que é uma maneira de você reconhecer que também é um ser humano que erra, né? E depois você começa a dizer algo diferente que você poderia ter feito e que a sua ação também fez, né? Algo que você podia ter feito e algo que você fez também, né? Fazendo, né, algo que foi diferente naquele ambiente ali. E depois você diz
que você tem toda a capacidade, porque você teve um histórico, teve outras experiências, aprendeu com processos anteriores, com outras situações. Então aí você cria todo um cenário que a pessoa tem muita dificuldade de ir contra aquilo que você vivenciou e que teve que agir daquela maneira, né? Essa é a maneira mais fácil. Então, eu vou deixar aqui o link do vídeo para você procurar na internet aí o vídeo do Steve Jobs, aí você vai ver exatamente aquilo que eu estou falando na prática, né? Alguém que vivenciou aquilo ali, né? Não esquecendo de dar o seu like aí, de se colocar lá, se registrar no canal, né? Para a gente poder dar continuidade nesse trabalho de trazer coisas que você possa refletir, técnicas que você possa usar, né, e assuntos que você possa repensar eles no seu ambiente, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.